tivemos um anúncio, inclusive, de uma parceria da Alpine com o Banco BRB, o Banco Regional de Brasília, nesse fim de semana lá em Spa, na Bélgica. A informação quem trouxe foi o Reginaldo Leme durante a transmissão da prova, em que o Banco BRB vai patrocinar a equipe Alpine no Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos, com um destaque ali, um adesivo na asa do carro, na testeira dos pilotos, do Ocon e do Gasly, e que vão querer fomentar também uma academia de pilotos com os competidores que se destacam na Fórmula 4 brasileira, podendo levá-los à Fórmula 3 europeia, e também um patrocínio para o Gabriel Bortoleto, virtual campeão da Fórmula 2, a Fórmula 3, perdão. Falaremos sobre o Gabriel Bortoleto ainda no programa de hoje, mas teve esse anúncio de um patrocínio do Banco BRB com a Alpine para o Gabriel Bortoleto, para poder colocá-lo na Fórmula 1, e também a parceria de uma academia de pilotos da Alpine com o Banco BRB, que inclusive seria em Brasília essa academia. Como que vocês viram essa notícia? Bom, eu até mandei mensagem pro Giovanni Guerra, né, para entender um pouco... O presidente da CBA, né? Isso, para entender um pouco mais sobre essa academia pilotos, porque eu acho muito legal o BRB estar investindo no esporte. Eu acho que com certeza o Bortoleto merece esse apoio, né, porque é um piloto que tá indo muito bem. Como todo brasileiro que vai bem nessas categorias, eu acho que realmente precisa de mais empresas brasileiras ajudando eles, porque fica muito caro. Cada categoria que sobe, Fórmula 3, 2, Fórmula 2, hoje em dia custa 2 milhões de euros. São aproximadamente 10 milhões de reais. Né? A gente está falando de quase 3 orçamentos da Stock Car. Tudo bem que é a porta da Fórmula 1. Agora, uma coisa que eu não sei se é controle, da onde vem, mas acho que essa academia de pilotos é uma ideia muito boa. Porém, o Brasil ainda tem muita coisa aqui que precisa ser arrumada, sabe? Eu acho que eu comparo muito quando eu comecei a correr, eu estava na época do kart, né? Eu lembro muito da revista Racing, aquela acho que era Auto Esporte, eu não lembro qual é o nome das revistas. Mas Racing eu lembro como se fosse ontem, mas eu andava de kart e eu via aqueles grids da Fórmula Ford, grids da Fórmula Chevrolet, grids da Fórmula 3. O automobilismo aqui tava bombando, entendeu? Você tinha Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, você tinha várias pistas grandes, boas, entendeu? E, cara, de lá pra cá, as categorias foram acabando, as pistas foram fechando. Agora, mais recente, foi Curitiba que fechou, perdemos Rio de Janeiro, perdemos Curitiba, a gente não tem mais corrida no Nordeste. Cascavel, graças a Deus, deu uma segurada, fizeram uma reforma boa. Mas eu acho que tem muita coisa no Brasil que precisa ser arrumada, né? A CBA precisa achar formas de fomentar o automobilismo dentro do Brasil. Porque para você aumentar a probabilidade de pilotos brasileiros na Fórmula 1, é você aumentar o número de pilotos que começam a correr no Brasil. E você aumentar... De kart, né? Você aumentando isso e aumentando as categorias, uma Fórmula Ford, uma Fórmula 4. A gente tem a Fórmula 4 hoje em dia, só que a categoria é muito fraca. Começou com 16, tá com 12. Exatamente. A gente não consegue nem ter um grid cheio. Isso que só tinham 16 carros. Eu lembro na época que o Pedro Paulo Diniz fez a Fórmula Renault, tinha 30 e poucos carros e assim, era uma fila de espera para andar, entendeu? E se você voltar um pouco mais atrás, né? Na época que eu corria de Fórmula Ford, que logo depois que você terminar de falar, eu também vou entrar um pouco nesse assunto, tinham também 30 carros, 35 carros. A Fórmula Ford aqui no Brasil, na década de 80, era uma febre aquilo lá. Aí o que acontece? Você tinha essas categorias fortes no Brasil, quando os pilotos iam para fora, Bruno Junqueira, Max Wilson... me ajuda aí. Pisônia. Esperaficos. Tem tantos pilotos. Junqueira, você falou? Falou. Enfim, era Ricardo Maurício. Enfim, quando os brasileiros chegavam na Europa, andavam bem. Ganhavam corrida, ganhavam campeonatos. O Christian. Sabe, quem tinha um pouco antes de mim? Haberfeld. Cara, eram tantos pilotos. Mas um dos motivos, eu acho que aonde você quer chegar, é que eles saíam daqui bem preparados. Porque as categorias eram boas, eram disputadas, entendeu? E o cara que ficava em 8º no campeonato, ele não se arriscava em ir pra Europa, entendeu? Porque, poxa, não tô ganhando no Brasil, vou ganhar na Europa, entendeu? Mas as categorias eram disputadas, eram boas, entendeu? Bernoldi, Zonta, até a época do Felipe Massa, quando ele saiu daqui, Fórmula Chevrolet, enfim, sabe? Então, você saia daqui muito mais preparado. Hoje em dia, os caras estão correndo de kart aqui,
Aí eles terminam correndo de kart com 15 anos na Europa, porque, não sei, eles acham que o Brasil não é forte. Na minha época eu fiz uma corrida lá fora só, 2, só porque pô, alguns iam e eu ficava morrendo de vontade de ir, mas o meu kartismo eu aprendi no Brasil, fui tricampeão brasileiro no Brasil, aí eu fui pra fora só quando eu fui correr de Fórmula 3. Então, você aprendeu o suficiente aqui no Brasil. Então, falta isso, falta no Brasil mais pistas, mais categorias, mais empresas investindo, as categorias precisam estar melhores, né? A própria Stock Car, uma categoria que custa quase 4 milhões de reais, e não é fácil você arrumar um patrocinador que vai pagar uma conta dessa para estar 10, 12 finais de semana por ano na pista. Sabe, a gente precisa revolucionar um pouco o esporte aqui. É óbvio que com a Fórmula 1 crescendo, o esporte inteiro, no mundo inteiro, dá uma crescida. As empresas brasileiras, a XP, Oakberry, o BRB, os bancos, enfim, que estão indo para a Fórmula 1, dá uma... Mas falta a fundação no Brasil, que tinha nos anos 90, 80, 90, né, com o tanto de brasileiro, até para a Fórmula Indy, né? Pega um Thiago Medeiros, pega o Vitor Meira, pega, quantos pilotos. Falta a fundação no Brasil para ter mais pistas, mais equipes, mais empresas, sabe? Eu pego um exemplo, na época que eu fui para a Fórmula 3, isso tem 20 anos, sei lá quando, eu corria contra alguns pilotos ingleses lá que eram patrocinadas ou tinham apoio, uma ajuda da BRDC, que era a CBA da Inglaterra. Então, eles têm um programa lá para ajudar os pilotos locais. Hoje em dia eu falei com eles não patrocinam mais, mas eles têm um grupo que eles escolhem entre 20 e 30 pilotos por ano, que correm de kart para Fórmula 4, Fórmula 3, essas categorias de base, e eles dão uma estrutura para eles. Por exemplo, vai ter a corrida de Fórmula 1, eles têm um prédio da BRDC em Silverstone, e eles têm direito a convidar, por exemplo, uma pessoa, 2 pessoas, um potencial patrocinador, alguma coisa, e eles dão um treinamento físico, mental, um treinamento de mídia também para você saber falar, e tentar preparar os garotos para o que eles vão enfrentar, entendeu? Hoje em dia, mas eles não ajudam financeiramente, mas pelo menos eles abrem a porta, fazem uma apresentação, eles mostram para os pilotos como é que fazem, entendeu? Os empresários que querem patrocinar, eles vão para a BRDC e eles olham os pilotos que tem lá. Então, a França, a mesma coisa. Na época que eu estava lá, quem corria comigo, esqueci, era o Premar, alguns pilotos, e eles também tinham apoio da Federação Francesa. Então, sabe, essa fundação que o Brasil precisa de volta para poder ajudar os pilotos a irem, porque a gente sabe, a moeda brasileira, o real, está muito desvalorizado comparado com o euro, com o dólar, essas coisas. Então imagina você fazer 2 temporadas de Fórmula 2, por exemplo, são 20 milhões de reais. Muita grana. Sabe? Então, se você não tem o apoio, sabe, é difícil. E aí, a cada 4, 5 anos tem um brasileiro que aparece lá. Obviamente, a probabilidade diminui de chegarem na Fórmula 1. Agora, se você chegar na Fórmula, né, da Fórmula 3000, Fórmula 2 e tem 3 brasileiros correndo, você triplica a probabilidade de chegar um piloto na Fórmula 1. Então, isso que eu fico batendo na tecla, eu fico, sabe, um pouco frustrado pelos pilotos brasileiros, pelo esporte no Brasil, porque, sabe, eu quero que o esporte melhore aqui no Brasil e tem potencial. É só fazer, só que a gente tem que se ajudar aqui no Brasil, entendeu? A gente precisa, as pistas, agora a gente tem Brasília, que parece que vai renascer, espero, né? Já tem 3, 4 anos que estão falando isso e tá nesse lengo-lengo, mas parece que vai sair agora. Mas a gente precisa, sabe, a Brasília é um autódromo que, pelo amor de Deus, né, foi construído nos anos 70 e quando ela terminar, ela ainda vai ser a maior pista que o Brasil tem. Foi uma pista que foi construída há 50 anos atrás. Maior e provavelmente melhor. Então imagina, tipo assim, uma pista que podia receber Fórmula 1, Fórmula Indy, qualquer categoria internacional, WEC. Então hoje em dia a gente só tem Interlagos. E já recebeu Fórmula 1.